A verdade de cada um. Olha, eu tinha 15 anos de idade e ele havia completado já 17. Ambos, portanto, éramos menores de idade. E, de repente, aquela gravidez nos assustou demais. Ricardo, e agora? Ricardo, isso não podia nunca ter acontecido. O que nós vamos fazer das nossas vidas agora? Brígida, calma, eu não sei ainda. Eu tô tão desesperado quanto você, Brígida. Eu vou falar com meu tio Hermínio. Eu vou conversar com meu tio Hermínio. E foi esse tio Hermínio que nos levou àquela clínica. E o tio Hermínio pagou tudo. Nós não tínhamos dinheiro para isso. Sim, tio Hermínio nos conduziu a uma clínica clandestina de aborto. Não tínhamos nem ideia de como isso funcionava. Mas aquilo era um circo de horrores. Tudo muito mal cuidado e com pouquíssima higiene. Eu sofri uma barbaridade. Acabei tendo sangramento por dias, uma espécie de hemorragia, e o médico da tal clínica, dono de si, diante do sangramento dizia que era normal e ainda me dava bronca. Você vem abortar um moleque com mais de 3 meses de gravidez, de gestação, e não quer ter sangramento nenhum, menina? Isso é o mínimo. E por favor, tome o remédio que eu te mandei. E não pisa mais aqui para reclamar de besteira. Era assim. Ainda levei bronca. Eu me sentia muito mal depois de tudo. Sem contar que eu fui tripudiada, humilhada. Ricardo também se mostrava muito triste e se arrependia. Mas agora era tarde demais. Quando soube que era um menino, ele ficou impressionado. Ele passou a ter seguido sonhos com tudo isso que acontecia. Ricardo, me contava que nos sonhos ele via um menino e esse menino era colocado numa canoa sozinho. Era uma criança na canoa sem remo, sem rumo, sem nada. Dentro de uma canoa. E a criança, quando via o Ricardo, ela começava a chorar e a pedir ajuda para ele, ajuda. Ele tentava entrar na água para ajudar, segurar a canoa, mas quando a água chegava à altura da cintura do Ricardo, vinha uma corredeira muito forte da água do rio e levava a canoa embora, rio abaixo. E a criança, o menino, ia chorando e ele ficava para trás. Quando olhava, a canoa havia pegado uma velocidade incrível e sumia rio abaixo com a criança dentro. Prestou atenção nesse sonho? Muito importante. Prestou atenção nesse sonho? Na verdade, esse sonho perseguiu Ricardo por um bom tempo. Mas uma coisa importante a ser dita: o aborto não nos separou. Muito pelo contrário, o aborto nos uniu ainda mais. Na verdade, tudo que houve foi chocante para nós dois, ainda tão meninos quando tudo aconteceu, e foi a partir desse triste episódio de nossas vidas que nós não nos separamos mais. Passamos a viver a partir dali mais unidos, mais grudados, passamos a viver um em função do outro, e foi assim que nós acabamos nos casando, exatos 4 anos após tudo. Eu, à época do casamento, eu tinha 19 anos e o Ricardo tinha 21. Mas veja que coisa. Agora que estávamos casados e que podíamos ter filhos, e aliás queríamos ter filhos, os filhos não vinham. Olha que coisa, os filhos não vinham. Isso muito nos assustou. E houve até um período em que acreditamos que, sei lá, pudesse ser aquilo um castigo de Deus diante de tudo que tínhamos feito. Chegamos a pensar
na adoção. Chegamos a pensar em adotar uma criança. No entanto, aos 25 anos de idade, eu que tinha casado com 19, aos 25 eu engravidei novamente. E aos 26 eu dei à luz a uma linda menina. Márcia foi o nome que nós escolhemos para ela. Aí a coisa engatou. Depois da Márcia, 2 anos depois, mais uma menina, a Marta. E 3 anos depois, a Magda, nossa caçula. Tivemos 3 filhas lindas e saudáveis, e todas com os nomes iniciados pela letra M. E o motivo era que tanto a minha mãe quanto a mãe do Ricardo, ambas tinham o nome de Maria, e foi a forma que encontramos de homenageá-las. A vida seguiu seu curso. Os anos foram se passando. Tivemos a chamada vida normal e feliz. Lógico, com alguns percalços, momentos difíceis, como também é comum na vida de qualquer. Mas tanto eu quanto o meu marido Ricardo sempre tivemos coragem para enfrentar. As nossas filhas não nos decepcionaram. Estudaram, todas fizeram uma faculdade, se casaram e nos deram netos. A Márcia, nossa primeira, mais velha, nos deu um casal de netos e fez laqueadura. A Marta, a do meio, nos deu 2 meninas como netas e também fez laqueadura. E a nossa caçula, a Magda, ela teve uma menina de nome Érica. Uma menina muito bonita, e diziam que a menina parecia comigo. E assim, tudo se mostrava bem definido, uma vez que a nossa caçula já estava com 30 anos e anunciou que ficaria só nessa filha, a Érica mesmo, porque o marido dela, o Toninho, o marido dela tinha feito vasectomia. Então ela não iria engravidar mais. Mas foi aí, prestem atenção, foi aí que o Ricardo, meu marido, voltou a ter aquele sonho. Lembram do sonho citado aqui e ao qual eu pedi que se atentassem? Aquele sonho, sim. O Ricardo passou a ter o mesmo sonho 43 anos depois. Mas observe, 43 anos depois, e era quase o mesmo sonho, mas com um detalhe que mudava tudo. Porque lembra do sonho original? O sonho original era exatamente assim: um menino dentro da canoa sendo levado pela corredeira do rio, certo? Certo. O sonho agora era o mesmo menino. Era o mesmo menino dentro da mesma canoa. Mas detalhe, o menino agora, ele tinha um par de remos às mãos. O menino tinha remos agora. E aí ele remava, trazendo a canoa de volta e vindo ao encontro do Ricardo. O menino remava e vinha ao encontro do Ricardo, remando na canoa. Ricardo me conta sobre o sonho, mas no início eu nem dei lá grande importância para isso. No entanto, o sonho começou a se repetir e com uma certa frequência. E aí, o sonho começou a chamar a atenção. E o sonho ganhou muito mais importância e notoriedade depois desse fato. Desse fato extremamente marcante. Eu e Ricardo estávamos numa feira de artesanato. E no momento em que nós passávamos na feira de artesanato, em frente à barraca de uma cigana,
Era uma senhora já idosa cigana, aparentava mais de 70 anos. Quando a cigana nos viu passando, quando eu estava passando com o Ricardo em frente à barraca da cigana, a cigana nos chamou. Ricardo, quando viu o chamado da cigana, respondeu: desculpa, senhora, estamos com pressa. Nós só estamos dando uma olhada em tudo. Sabe aquela desculpa que você dá quando você não quer parar? Desculpa, senhora, estamos com pressa. Só estamos dando uma olhada em tudo. Mas a cigana insistiu: por favor, moço, por favor, moço, por favor, eu tenho algo muito importante para falar para o senhor e para a senhora. Se dirigindo e apontando o dedo, tanto para o Ricardo quanto para mim. Por favor, eu tenho algo muito importante para falar, tanto para o senhor como para a senhora, por favor. Nessa hora, eu apertei, sabe, nessa hora eu apertei assim a mão do Ricardo. Mas eu apertei a mão do Ricardo querendo dizer pra ele: vamos embora, não para, sabe? Eu não falei, mas eu apertei a mão. Tipo, vamos embora, não liga não pare. Mas ele entendeu ao contrário. É como que se o aperto que eu dava na sua mão fosse: pare, homem. Seja educado, vamos ouvir. Ele entendeu dessa forma. Pare, vamos ouvir. Ele parou e ele caminhou comigo até próximo à velha cigana. E quando nós nos aproximamos da velha cigana, ela falou: boa tarde, olha, meu senhor e minha senhora, o recado que eu tenho é para vocês dois. Vocês dois precisam ouvir. O que é? O que é, senhora? O que eu vou dizer é muito sério. Aquele que foi rejeitado há muito tempo atrás está de volta. E ele lutou e precisa ser da família de vocês. Ele tinha que ser da família de vocês. O ser maior o permitiu voltar diante da insistência dele. Mas entendam, ele não é neto, tá? Ele será como filho. E desta vez, ele precisa nascer. Nossa, eu e o Ricardo quase caímos para trás. Aquela mulher nunca tinha nos visto. A velha cigana nunca tinha visto a mim nem o Ricardo. E a história do aborto era segredo absoluto. Só quem sabia dessa história do aborto era o tio Hermínio, que pagou tudo à época, mas o tio Hermínio já tinha falecido há muito tempo. E depois eu tive que contar para minha mãe, devido aos meus sangramentos. Mas a minha mãe fez segredo absoluto de tudo. Como era possível aquela velha cigana nos falar daquela forma e com aquela propriedade? Falou com propriedade, com certeza. Refeitos do susto, tivemos que nos sentar. Até nos sentar foi quando o Ricardo perguntou para ela: mas ele de quem a senhora fala é o nosso neto Lucas? Porque o Lucas é filho da Márcia. A Márcia tem um casal e o Lucas é filho dela. Mas ele que a senhora fala é o nosso neto, o Lucas? E a cigana imediatamente respondeu: não. Ele já está de volta, mas ele ainda não nasceu, o senhor não entendeu. Desta vez ele precisa nascer. O senhor não entendeu. Ele já está de volta, mas ele ainda não nasceu. Desta vez ele precisa nascer.
o Ricardo olhou para mim e nós nos sentimos perdidos. Afinal de contas, só tínhamos um neto, que era o Lucas. O restante eram meninas, eram netas. E nossas filhas não pretendiam mais engravidar e nem podiam. As duas mais velhas fizeram laqueadura. E a mais nova, a Magda, o marido, o Toninho, fez vasectomia. De que forma que elas iam engravidar de novo? De qualquer forma, nós ficamos impressionados. E impressionados como estávamos. Agradecemos a cigana. E o Ricardo ficou tão tocado que ele tirou da carteira uma nota em dinheiro e deu pra velha cigana. Foi do coração dele, ela não pediu, não. A velha cigana não pediu absolutamente nada, mas ele fez questão de pegar na carteira uma nota e deu pra cigana. Eu tava tão passado assim que eu nem quis olhar pra nota de dinheiro. Quando saímos de lá, da presença da velha cigana, foi a primeira coisa que o Ricardo me falou. Brígida, o sonho. O sonho que eu voltei a ter. O sonho. O menino da canoa, ele tá remando de volta. E ele tá vindo ao meu encontro. O sonho, Brígida. Mas, Ricardo, como isso será possível? Ela disse que ele será nosso neto. Brígida, sei lá, olha, depois do que essa senhora me falou, depois do que ela me falou, eu não tô duvidando de mais absolutamente nada. Eu sei lá. Ficamos impressionados com a revelação feita pela senhora, a velha cigana. Até que aquilo se deu. Dias depois. Mas quando eu tô falando dias depois, quase de 5 dias depois, Magda, a nossa filha caçula, Magda, a nossa caçula, nos procura em casa. A Magda é aquela que tem 30 anos. Magda, a nossa filha caçula, nos procura em casa e estava muito nervosa e abriu o jogo conosco. Pai, mãe, eu tô desesperada. Oh, pai, mãe, eu tô desesperada. Como vocês sabem, o Toninho, meu marido, ele fez vasectomia. Mas eu engravidei. Mãe, pai, eu tô grávida. Filha, sei lá, mas eu já ouvi história assim, isso pode acontecer. De repente, uma falha na cirurgia dele? Sei lá. Mãe, escuta. Pai, escuta. Olha, não houve falha nenhuma na cirurgia dele. E o que houve então, Magda? Eu tô tendo um caso fora do casamento com um colega meu do banco. E aconteceu. Eu engravidei, mãe. Eu engravidei, pai. E agora eu tô perdida, desesperada, só tem um jeito. Que jeito, Magda? Eu vou abortar. Eu vou ter que fazer um aborto. Senão eu perco o meu casamento e eu não posso perder o meu casamento. Eu vou ter que abortar. Meu Deus, e agora? Eu olhei pro Ricardo, ele me olhou. E falamos praticamente juntos. Filha, aborto não, pelo amor de Deus, tudo menos aborto. Mas o que eu vou fazer? Eu não posso deixar essa gravidez avançar. Meu marido tem exames que esses exames comprovam que ele não tem mais espermatozoide. Quando ele ejacula, ele não tem mais espermatozoide. Seria impossível ele me engravidar. E eu não quero perder o meu casamento por nada. Nem... Tá ouvindo, pai? Tá ouvindo, mãe? Minha filha, o aborto é um crime. E não apenas um crime na justiça dos homens, mas principalmente é um crime na justiça de Deus. Você não pode fazer isso.
Você errou muito traindo seu marido, sim. Mas eu e o seu pai lhe daremos todo o nosso apoio. Você não pode abortar em hipótese nenhuma. Mãe, o Diogo, o tal com quem eu estou tendo um caso, ele tem uma prima médica ginecologista. E essa prima médica ginecologista, ela fará tudo para mim. Disse ele que ela é uma excelente profissional. Ela vai realizar o meu aborto. Mas mesmo assim eu tô morrendo de medo. Por isso antes eu quis avisar vocês. Até porque eu tenho tido uns sonhos esquisitos. Meu marido olhou mais assustado ainda para a filha e perguntou: que sonho, Magda? Que sonho que você tem tido? Sei lá, pai. Eu sonho com um menino numa canoa dentro de um rio e ele me pede para não deixá-lo ser levado novamente. Ele me pede para que eu fale com vocês e que eu peça uma ajuda para vocês, para o senhor, pai, para a senhora, mãe. Pronto. Diante da revelação feita pela Magda, tudo se liga, tudo se completa, tudo se confirma. Eu e Ricardo tínhamos agora aquela dificílima missão: não permitir que Magda abortasse. Tínhamos provas de que era aquele nosso filho de volta, tal qual avisara a velha cigana. Era o filho que havíamos abortado havia 43 anos de volta. Mas por outro lado, esse filho agora era fruto de uma traição de minha filha, que não queria em hipótese nenhuma perder o casamento, onde ela já tinha uma menina, Érica, de 7 anos. A conversa com a Magda, nossa filha, termina com os nossos desesperados apelos para que ela, pelo amor de Deus, filha, não faz isso. Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso, esse aborto. E ela disse ali na hora, prometeu, tanto para mim quanto para o pai, que não faria o aborto. Mas sabe, ela não foi convincente. Não foi convincente. Ela sai. A Magda sai e vai para sua casa. Eu e o Ricardo, meu marido, ficamos desesperados, sem saber o que fazer. Só uma coisa, tínhamos a mais absoluta certeza: não podíamos negar àquele ser, àquela criança, a segunda chance de nascer em nossa família. Ele havia lutado muito por aquilo na vida espiritual. Ele tinha lutado demais por aquilo na vida espiritual, de acordo com a velha cigana. Já havíamos lhe negado da primeira vez. Havia tanto tempo, tantos anos, 43 anos, e agora a missão era nossa. Custasse o que custasse, nós tínhamos que impedir que a nossa filha Magda fizesse aquele aborto. Ela nos prometeu ali que não faria, mas ela estava tão desesperada. Será que ela cumpriria sua palavra? Eu e meu marido Ricardo, cheios de medo, não parávamos de ligar para ela e cogitamos: Ricardo, você não acha melhor a gente se abrir com a Magda? Abrir o jogo com ela? Falar sobre o aborto que nós fizemos no passado? Falar dessa ligação espiritual? Da conversa que a cigana teve conosco? Você não acha melhor? Você não acha melhor que ela entenda tudo que estamos passando para ela poder nos ajudar e levar essa gravidez avante? Só que no dia seguinte, já, quando tentamos o contato com a Magda, levamos um belo susto,
Porque eu liguei no celular da Magda, deu caixa postal, ela não atendeu. Liguei na agência do banco onde ela trabalhava e lá nos informaram que ela faltou e, segundo a gerente, amiga dela, a Magda havia tido um problema de saúde e teve que faltar. Pronto, pensamos. Foi fazer o aborto. E nós não podemos permitir que isso ocorra de jeito nenhum. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Nós tínhamos o nome do amante dela agora, o Diogo. Ele era da mesma agência bancária dela. E fomos informados que ele também não foi trabalhar naquela manhã. O Diogo também não foi trabalhar naquela manhã. Lógico, eles só podiam estar juntos na clínica da prima dele, sei lá, consultório da prima dele, não sei. Não foi difícil conseguir o telefone do Diogo. E ligamos para ele. Felizmente, o Diogo nos atendeu. E fui eu quem falei com ele. Diogo, escuta, presta atenção. Nós já sabemos de tudo. A Magda falou conosco ontem. E sabemos que ela está na clínica ou consultório, sei lá, da sua prima. Se você não interromper esse aborto agora, se você não parar com essa história de aborto agora, eu mesma farei a denúncia da polícia. E vai todo mundo pra cadeia, vai todo mundo preso. Você tá me ouvindo, Diogo? Vai todo mundo preso. Todo mundo pra cadeia. Você tá me escutando? E ele ficou desesperado ao telefone. Ele disse que ia tentar impedir que o aborto acontecesse de fato. Eles estavam no tal consultório da prima ginecologista. Exigi que ele me desse o endereço de lá. Às duras penas ele me passou o endereço e eu e o Ricardo fomos voando para lá. Em poucos minutos nós estávamos no lugar. Era até um prédio chique, bem diferente daquele que enfrentamos havia 43 anos. Mas era um prédio que seria usado para o mesmo triste fim. Eu e Ricardo entramos correndo, não paramos em recepção nenhuma. Parecíamos dois loucos. Não dávamos conversa e nem atenção para seu ninguém. Queríamos encontrar a Magda, nossa filha. Cadê a Magda, nossa filha? Cadê a Magda, nossa filha? Cadê a Magda? Cadê a Magda? Alguém viu? A Magda, alguém viu? Até que dentro daquela sala, nós a encontramos deitada, Magda, nossa filha, sobre uma maca. E havia um soro, naquele suporte de soro e ligado ao braço dela. Restava saber, será que chegamos a tempo? Ou o aborto já tinha acontecido? Será que chegamos a tempo? Ou o aborto já tinha ocorrido? Será que chegamos a tempo ou o aborto já tinha acontecido? A resposta aqui, amanhã, nesse mesmo horário, nesse canal. O complemento dessa história incrível, fantástica. Mas a pergunta que eu deixo no ar, e eu quero que você arrisque-se nos comentários a partir de agora. Eu quero que você comente, eu quero que você antecipe. E aí, ao seu ver, na sua opinião, o aborto da Magda já aconteceu? Ou ainda não? Manda a tua opinião. Ela será muito importante. E não perca em hipótese alguma, aqui mesmo nesse canal, o complemento dessa história fantástica, incrível, impressionante.